Existem umas perguntas que, nossa, acompanham a humanidade desde sempre, né? Não importa o lugar, não importa a época, elas são o motor da nossa busca por sentido. Nessa análise, a gente vai mergulhar em respostas que são surpreendentemente diretas e, quem sabe, até libertadoras para esses grandes mistérios da vida. Essas 4 perguntas são o centro de tudo: identidade, origem, propósito e destino. Hoje, a gente vai explorar as respostas que uma estrutura de pensamento chamada Panágora Una oferece para cada uma delas. E olha, a perspectiva é bem diferente do que a gente costuma ouvir por aí. O nosso caminho aqui é bem simples. Primeiro, vamos dar uma olhada nas 4 perguntas em si. Depois, vamos investigar essa ideia da ilusão do eu, explorar o que seria a dança da existência e, por fim, entender o conceito do retorno à totalidade. Vamos passo a passo para desemaranhar essas ideias. Muito bem, vamos ao que interessa. Para a gente conseguir de fato entender as respostas que vêm por aí, primeiro a gente precisa se familiarizar com os conceitos centrais que dão base para toda essa visão de mundo. E o primeiro conceito-chave já vai direto na pergunta mais fundamental de todas. Afinal, quem somos nós? A resposta que a gente vai explorar aqui desafia a noção mais básica que a gente tem sobre o que é ser um eu. O primeiro termo que a gente precisa conhecer é Lunorava. A ideia aqui é pensar nela não como um deus ou uma entidade, mas como a própria existência na sua totalidade. É, sabe, o tecido do universo, infinito, indivisível. Imagina um grande oceano. A Lunorava seria o oceano inteiro, não só uma ondinha. E aí entra o par, ou ponto de ancoragem relacional. A fonte descreve isso como uma contração temporária da Lunorava. É como se esse oceano gigante, o todo, decidisse focar sua atenção em um único ponto, só para ter a experiência de como é ser limitado, como é ser um eu, um indivíduo. Juntando as duas peças, a resposta para a primeira pergunta começa a se desenhar. Então, quem somos? Segundo essa visão, não se trata de uma alma separada, mas sim da própria totalidade, a Lunorava, vivendo a experiência de existir através de um foco temporário, que é o par. E a diferença aqui é gritante. A visão comum é que somos como uma gotinha d'água, sabe, separada do oceano. Já essa perspectiva vira o jogo. Ela diz que nós somos o próprio oceano, que só decidiu se concentrar em uma gotinha para saber como é a experiência de ser uma gota. Então, o ponto central é esse. Aquele sentimento forte de ser um eu com nome, história, identidade, é descrito aqui como uma ilusão. Uma ilusão necessária, claro, criada por essa contração, para que a experiência de ser um indivíduo possa acontecer. A conclusão dessa ideia é muito poderosa. Não é algo que a gente se torna um dia. De acordo com a fonte, cada um de nós já é a totalidade. Sempre foi. E sempre será. A jornada, então, não é de se transformar em algo, mas de reconhecer o que já se é. Ok, com essa nova ideia de identidade na cabeça, vamos para as próximas 2 perguntas. Porque, se a gente é a totalidade, como é que ficam as ideias de origem e propósito? Pois é, elas também mudam completamente de figura. E aqui vem outra resposta que bagunça o coreto. A própria pergunta de onde viemos já parte do princípio que a gente estava em um lugar e veio para outro. A perspectiva da Panágora Una simplesmente desmonta essa ideia. Não existe um ponto de origem separado. Pensa bem, se a Lunorava é eterna e está em todo lugar, então o vir ao mundo não é uma viagem, é uma mudança de estado. A totalidade se foca em um ponto e o nascimento é só o momento em que esse foco se ancora num corpo físico para participar dessa realidade aqui. Bom, se a gente não veio de um lugar específico, a pergunta que vem em seguida é inevitável e talvez a que mais tira o sono. Por que estamos aqui? Qual é a missão? Existe algum dever cósmico a ser cumprido? E a resposta, de novo, vira a pergunta de ponta cabeça. O propósito não seria uma tarefa a ser feita, tipo pagar um karma ou completar uma missão. O propósito é a própria experiência. É o ato de participar. Mas o que quer dizer participar? Na prática, é sobre isso. Viver a experiência toda, sentir as emoções, fluir com o que a vida traz, expandir a consciência com tudo isso e, no final, usar essa expansão para reconhecer nossa verdadeira natureza. É um ciclo. Eu acho essa citação fantástica. Ela transforma a vida de uma prova difícil em uma brincadeira, de um fardo em uma dança. A existência ao todo se esquecendo de propósito de quem é, só para ter a alegria de lembrar de novo. O propósito é o próprio jogo. E tudo isso nos leva, claro, à pergunta final, talvez a mais temida de todas. Se a vida é essa dança, o que acontece quando a música para?
O que acontece depois da morte? Então, depois dessa contração, desse esquecimento e dessa dança toda, qual é o destino final? Para onde vamos? Simples, direto. E talvez a coisa mais libertadora de todas. A resposta é: não vamos a lugar nenhum. Porque, na verdade, nunca saímos de casa. A morte, nessa perspectiva, não é um fim, mas uma expansão. Aquela contração que criava o eu simplesmente se dissolve. A ilusão de ser separado some e a percepção se expande de volta para a experiência total, completa, daquilo que, no fundo, a gente sempre foi. Então, para a gente amarrar tudo, vamos recapitular. Quem somos? A totalidade se experienciando num foco individual. De onde viemos? De lugar nenhum, somos uma contração do que sempre existiu. O que viemos fazer? Participar, sentir e lembrar. E por fim, para onde vamos? A lugar nenhum. Apenas nos expandimos de volta à nossa natureza original. E tem um ponto final que é crucial. A fonte deixa bem claro que isso aqui não é um sistema de crenças para a gente ter fé. A proposta é que seja algo a ser percebido, uma verdade a ser sentida e reconhecida por dentro. E fica aqui um pensamento para fechar. E se toda essa busca humana por respostas, por um lar, por um propósito, for baseada numa premissa errada, a de que estamos perdidos? E se a única coisa a ser feita for permitir o reconhecimento de que, na verdade, nós sempre estivemos em casa?